Olá, muito bom dia mais uma vez, Plural Entrevistas, segunda edição, nesta terça-feira de feriado, dia de Tiradentes, e conversando agora há pouco aqui fora do ar, dia do patrono, né, da polícia. E desde já quero deixar aqui as minhas congratulações a todos os policiais de todas as esferas, hoje dia do policial, e eu sempre digo que eu tenho tamanho respeito e admiração por essa profissão, porque um dia eu quis ser policial. Eu não consegui, né? Mas aqueles que conseguiram, parabéns. Parabéns mesmo, porque se temos segurança no município hoje, é graças a uma polícia atuante. E quando eu falo polícia atuante, eu estou englobando Polícia Civil, Brigada Militar, Polícia Rodoviária Estadual e Federal. Então a todos, sintam-se homenageados neste dia 21 de abril, dia do policial, dia de Tiradentes, de uma pessoa que acabou sendo executada porque queria um país melhor. Então, a todos os policiais, parabéns pelo dia de vocês, admiro muito a todos. Eu sempre falo para delegados, para majores, para capitães, da admiração que eu tenho pela polícia e pelo respeito que eu tenho também a todas as entidades. Portanto, sintam-se homenageados no dia de hoje. O Plural Entrevista hoje recebe o pré-candidato pelo PRTB, pré-candidato a prefeito pelo PRTB, Roberto Birkli. E uma coisa que ocorre muito no meio da imprensa, e que nós sabemos disso, agora há pouco, quando eu entrevistava a Ivete Corrêa na primeira edição do Plural Entrevistas, eu citei um momento em que disse assim, para que não haja má interpretação, vamos esclarecer. E sabemos que existe, que ocorre várias interpretações do que é dito no meio da imprensa. Nós estamos cientes disso. E quando isso ocorre, o que nós buscamos fazer? Esclarecer, né? De uma forma que todos possam ter o mesmo entendimento. Isso é normal ocorrer no meio da imprensa, numa entrevista, numa matéria publicada, é normal. E nós, aqui do Portal Plural, nós temos como responsabilidade fazer com que as pessoas que seguem o Portal Plural, seja de Santa Rosa e municípios adjacentes, tenham um entendimento correto das coisas. A interpretação equivocada faz parte. Faz parte. Cada um faz a sua interpretação da forma como entende. E quando isso ocorre é porque nós falhamos. E assumo a nossa falha. Mas somos seres humanos. Quem nunca aprendeu errando? Eu aprendi muito errando. Né? Não foi só acertando. Eu aprendi mais errando do que acertando. Porque é necessário hombridade, é necessário, sabe, ter o caráter de dizer assim, não consegui passar a mensagem correta, eu preciso retificar. Então, é isso um dos motivos pelo qual essa entrevista vai ocorrer, mas outro também motivo é o seguinte, é dizer que Santa Rosa tem mais um pré-candidato a prefeito. Uma pessoa que se habilita a ser candidato a prefeito, ela tem que ser, sim, muito considerada e respeitada, porque eu, por exemplo, jamais serei candidato a prefeito. Não tenho essa coragem. Não tenho, porque vai que eu seja eleito. Eu vou estar no mato sem cachorro. Agora, quem se habilita a ser um pré-candidato a prefeito, a ser um pré-candidato a governador, a ser um pré-candidato a presidente, se deposita e se enaltece a coragem de cada um que tem essa iniciativa. E essa coragem, ela está sendo demonstrada agora por Roberto Birkli, pré-candidato a prefeito de Santa Rosa pelo PRTB, no qual tenho o maior prazer em receber hoje. Bom dia para você, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito nosso convite ontem. Você está aqui, logo após a entrevista com o presidente, o Vitor, ele já se prontificou a vir ao programa Plural Entrevistas e eu o recebo com muito carinho e prazer em te conhecer pessoalmente. Prazer em estar aqui nessa bancada com você. Nunca tinha conversado com você antes, nunca entrevistei você anteriormente. É a primeira entrevista que eu faço com você e agradeço muito a sua disponibilidade. Seja bem-vindo.
Obrigado, Silvio. Agradeço a Deus a saúde que nos dá no dia de hoje para estarmos aqui adentrando ao lar dos santarrosenses e trazendo a mensagem da nova política do PRTB para Santa Rosa como sendo pré-candidato a prefeito de Santa Rosa. Obrigado mais uma vez ao portal por disponibilizar esse tempo, Silvio. E eu quero dizer uma coisa, uma vez repórter, sempre repórter. Uma vez professor, sempre professor. Uma vez policial, sempre policial. Parabéns pelo dia de hoje. Obrigado, Silvio. Parabéns a todos os policiais militares do Brasil. Hoje é 21 de abril, dia de Tiradentes. Quero dizer, Silvio, que maus entendidos existem. Muitas vezes as pessoas nos julgam sem saber a verdade dos fatos. E quero adentrar ao assunto em relação à nossa pré-candidatura. Que ela foi vinda do seio da nossa comunidade, ela não é imposta pelo nosso partido, ela não é imposta por nenhuma agremiação empresarial, ela é simplesmente imposta pela sociedade de Santa Rosa, que viu em nós uma liderança natural desse processo. Nós não somos melhores do que ninguém, nós simplesmente vamos mostrar onde o PRTB, que hoje preside a nossa sigla em Santa Rosa, é o Vitor, nosso presidente da estadual, Coronel Dangui, que também nos rubrica essa candidatura, pré-candidatura, e ao deputado, Tenente Coronel Zuco, deputado estadual mais votado do Rio Grande do Sul. Vai estar conosco. Vai estar, exatamente, que tu me falou que vai fazer uma entrevista com ele. Isso. Ao nosso nobre deputado, que foi federal, da Polícia Federal, Ubiratã Sanderson, também rubrica a nossa candidatura e principalmente a nossa liderança maior dentro do nosso partido, que hoje é o general Mourão, vice-presidente do Brasil. Roberto Birkle, o que te motivou a colocar o teu nome à disposição do teu partido PRTB para ser pré-candidato a prefeito de Santa Rosa? A disponibilidade do nosso nome surgiu quando nós, de fato, entramos de cabeça na política. Nós, até então, 25 anos praticamente que a gente trabalhava nos bastidores, em contatos políticos, porque a política é relacionamento. Ela não existe o eu. No momento que você se coloca como eu fiz ou eu faço, você não é um político. Você é um bom empresário, você é um bom em outras áreas. Mas na política é nós, é o nosso grupo, é a união de pessoas. Nesse contexto, nós abraçamos o projeto de governo do Bolsonaro. Eu sou radical, praticamente, neste novo Brasil. Da forma que o Brasil está crescendo, da forma que o Brasil está se desenvolvendo. Estamos, sim, passando por uma crise de um coronavírus, que espero que todos estejam bem, que todos estejam com saúde e, principalmente, que nós tenhamos maturidade suficiente para passar por esse processo. E o nosso nome ele surgiu nesse contexto de nós apoiarmos esses projetos do governo federal para trazer para Santa Rosa. O que nos diferencia é ter um nome associado e com linha direta ao governo federal, em que um partido que é praticamente igual ao futuro Aliança pelo Brasil, não se utiliza de fundo partidário, então são diferenças que nós queremos trazer para Santa Rosa. Nós não vamos discutir a esfera pessoal de cada pré-candidato. Mando um abraço aos outros 4 pré-candidatos a prefeito, porque, como tu disse, Silvio, é uma vitória pessoal a gente colocar o nome à predisposição de uma candidatura a prefeito. Então, assim que surgiu o nosso nome. Eu só peço que você fale um pouquinho mais afastado do microfone, Roberto, tá? Para ficar melhor a tua voz aqui, que tem uma voz muito forte de locutor, para falar a verdade, né? Narrador também. Roberto Birkle, você é filho de uma tradicional família, né, que tem uma história na política aqui de Santa Rosa. Perfeito. Né? Teu irmão, inclusive, é vereador, já foi secretário. E ontem eu dizia assim, o Rodrigo Birkle não foge da imprensa. E muita gente interpretou como se eu estivesse dizendo que o Roberto fugia da imprensa. Não foi isso. Tá? Não foge pela história de vida que tem a família na política. Tá? Porque ontem o Roberto Birkle não veio aqui porque o presidente não o convidou. Exato. E eu cobrei, por que não trouxe ele junto?
né? Então, o meu foge ontem não foi relacionando que ele estivesse fugindo da imprensa. Não, foi para enaltecer o nome da família Birkley e do Rodrigo Birkley, que jamais fugiu da imprensa. Não para dizer que ele fugia da imprensa. Tá? Infelizmente, ontem houve essa má interpretação. E já está compreendido. Né? Houve essa má interpretação. Bom, você falou agora em nível de Brasil. Como você vê hoje, Roberto Birkley, e já sendo pré-candidato a prefeito em Santa Rosa, a atual política do município? Eu, quando falo isso, quero que você fale de todas as esferas, tá? Não só do atual governo, tá? Mas dos últimos, digamos, últimos 10 anos aqui em Santa Rosa, como você vê essa política na cidade de Santa Rosa e como você conceitua esse crescimento ou não da cidade no meio político? Pois bem, Silvio, essa é uma pergunta bem relevante, mas só voltando um pouquinho, um amigo meu me disse esses dias que o Birkley não é mais uma família, hoje o Birkley é uma marca política em Santa Rosa. Então, se hoje a Santa Rosa está em 12º, só um segundinho aqui, aí. Se Santa Rosa está em 12º hoje em qualidade de vida, tem muito DNA em todos os rincões de Santa Rosa. Nesse sentido, a administração municipal, a gente vê com um pouquinho de receio. Sabemos que é dificultoso ser líder do executivo municipal, mas nos últimos 5 anos, Santa Rosa não cresceu em termos de arrecadação. Não entendi muito bem por que a atual administração não conversou com os atuais vereadores e não autorizou a criação ou a aprovação da Lei da Liberdade Econômica. Também é uma outra lei que beneficiaria Santa Rosa em número de criações de vagas de emprego, não somente para a van, porque muitas vezes as pessoas identificaram que só seria feita uma lei só para aquele estabelecimento, não é para todos. Daqui um pouco viria um shopping que hoje, Passo Fundo, Santa Maria, Caxias do Sul, outras localidades maiores, elas só cresceram quando conseguiram colocar indústrias e conseguiram colocar entretenimento de finais de semana. Então, Santa Rosa tem muito a crescer. Nós temos muitos projetos, Silvio, que eu quero dizer para ti, nenhum dos outros pré-candidatos ainda falou em projetos. Nós já falamos alguns projetos que de forma meio que de a desdenhar, e falo em bandeira, mas não é um projeto que nós queremos trazer para Santa Rosa e nenhum sonho utópico. A gente quer trazer coisas que são palpáveis. Nós não vamos fazer uma campanha no ilusionismo, trazendo inverdades para a população, buscando falar para a população a língua que eles não entendem. Falta um pouco, muitas vezes, para alguns pré-candidatos a qualquer nível, tanto municipal, estadual ou federal, saber ouvir e falar a voz da comunidade. E isso é o mais interessante. E nossa família, desde os anos 70, está inserido na comunidade. E é assim que nós vemos Santa Rosa. Nós podemos mais, Silvio. Nós podemos mais, mas nós não vamos vender ilusão. Muito bem, nós não vamos vender ilusão. Né? Você usa essa frase que é forte, né, Roberto? Exatamente. É bastante forte, né? Não vendendo ilusão para Santa Rosa. Quando ele diz isso, para evitar má interpretação, perfeito. É muito fácil quando você chega para um político para fazer uma cobrança e essa má ilusão acontece da seguinte forma, infelizmente, né? Chega alguém para cobrar de um político uma determinada situação. Ele diz, não, tem um projeto que está sendo elaborado, o projeto vai ficar pronto, nós vamos conseguir fazer. Em 3, 4 meses está feito. É o enrolar, né? Passou os 3, 4 meses. Aí a pessoa cobra, não, mas é que deu problema no projeto e tal. Isso é vender ilusão. É mais ou menos dessa linha. Esse o significado. A política hoje em dia, Silvio e amigos, e agradeço a audiência que nós estamos tendo aqui no portal. Esse é o tipo de política que nós não devemos, que nós temos que riscar do nosso mapa político, não só em Santa Rosa, mas no Estado e no Brasil. Aquele político que te vende uma ilusão por um benefício, ou por um suposto cargo, ou suposto alguma coisa material que, porventura, ali na frente não vai se configurar, mas ele já conseguiu o seu voto, ele já alcançou o objetivo dele, que é se eleger vendendo aquilo que ele não vai conseguir fazer. Por isso que é muito difícil hoje a reeleição.
A reeleição ela é mais complicada do que a eleição. A eleição é um nome novo, é uma pessoa nova, é um novo projeto, é um novo sistema. E as pessoas não reelegeram nenhum governador do estado até hoje, sempre pensando que aquele que vai entrar no lugar do outro vai fazer melhor. Muitas vezes sim, outras vezes não. Então, quem se reelege como vereador é muito bom, é salutar. E tem pessoas que dizem que são contra a reeleição de vereador, e eu acredito que uma ou duas até 12 anos, o vereador faz muito por Santa Rosa, e quem quiser ficar mais, fique, é desejo pessoal, mas não é fácil, porque quem vende ilusão não se reelege. Você acha que um vereador deveria buscar a reeleição quantas vezes? Um vereador, um prefeito também, no teu caso, o prefeito. No caso, o prefeito, se ele estiver fazendo um bom mandato, as pessoas têm que ver nele uma qualidade de permanecer mais 4 anos. Se ele não estiver fazendo um mandato ao agrado da população, que ele não chegou aos objetivos, quais são as metas do Sargento Birkley hoje como candidato, como pré-candidato, essa é a palavra? Pré-candidato, exato. Tem que usar essas três... Isso, essa expressão. Essa expressão. A nossa meta como pré-candidato é cumprir o nosso plano de governo. A nossa meta como pré-candidato é cumprir o plano de governo. Qual? Vai ser discutido na campanha política, quando abrir o tempo vigente e legal. Antes, todos os pré-candidatos vão deixar escondido a melhor fatia do bolo para colocar para a comunidade. Só que não espero que essa fatia do bolo com os nossos adversários seja esta ilusão. Nós temos aqui vender para a comunidade aquilo que realmente dá para fazer. E mando novamente um abraço aos nossos adversários. Não somos inimigos, Silvio. Eu sou amigo dos outros pré-candidatos, somos adversários ideologicamente e de projetos, mas mando um abraço novamente a eles. Muito bem. Tem perguntas que estão sendo feitas aqui pelo nosso comentário, mas eu vou fazer essas perguntas no final, tá? Porque nós temos vários assuntos a ser tratados com o Roberto aqui hoje, ele como pré-candidato a prefeito de Santa Rosa. Você se filiou quando no PRTB? Me filiei Quando nós entramos nesse projeto de trazer o partido para cá, quem montou a estrutura principal e primeira foi o nosso presidente Vitor. Como nós havíamos saído do PSL, que hoje o PSL é a nível estadual e federal, eu não estou dizendo a nível municipal, porque a gente pode haver uma surpresa ainda a nível municipal de quem eles irão apoiar, mas a nível estadual e federal eles não estão mais numa mesma linha de raciocínio. Então, como eu saí do PSL já por causa dessa situação, porque... Você era presidente da sigla, né? Exatamente. Tá. E aí houve o convite do Vitor de nós assumirmos essa tarefa de ser vice-presidente do PRTB e construir com a sociedade um projeto palpável que possa ser colocado em prática. E desta forma, nós se filiamos há pouco tempo, acredito 90 dias ou 60 dias que nós criamos esse partido, e estamos aqui sim dispostos a ser mais um caminho a ser analisado por nossa sociedade. O Vitor Vinícius Vilar, ele fala que foi 28 de fevereiro oficial filiação. Né? Perfeito. 28 de fevereiro. Então, obrigado, Vitor Vinícius Vilar. E diga-se de passagem, falei ontem aqui, né, e falo novamente, como presidente do partido, você é o vice-presidente? Isso. Mas como presidente, o PRTB, Leandro Fred, por favor, entre no estúdio, é o nosso próximo entrevistado aqui, Leandro Fred. O PRTB está muito bem representado como presidente. O rapaz, ele tem, né, a coragem que um presidente tem que ter. Isso foi enaltecido ontem aqui. Né, muito bem representado. Mas antes, vamos voltar um pouquinho quando você era do PSL lá, né, e havia toda o início da construção. Você chegou a se propor, ou não se propor, mas chegou a cogitar a possibilidade de ser o vice do Benedetti? Essa pergunta, Silvio, é interessante também, já é feita a nós também de forma reiterada. A política ela é feita de contato, a política é feita de relacionamento. E como nós estávamos num partido com o nome predisposto há 1 ano atrás a fazer a integração de uma majoritária, de uma pré-candidatura majoritária, com certeza conversamos com vários candidatos, com pré-candidatos a majoritários. E com o Dr. Benedetti, que é pré-candidato pelo Republicanos, também tivemos uma conversa. Mas ela nunca evoluiu.
ela apenas são conversas de bastidores e que cada um seguiu a sua sigla. Até como teve um outro pré-candidato a prefeito que é de uma outra sigla, hoje está com uma outra dupla formada. Né? Não evoluiu por quê, Roberto? Filosofia diversa, digamos, o Benedetti pensava de uma forma, você de outra. Em que parte não houve essa junção entre você e o Benedetti? O que faltou para que isso se concretizasse? Daí são conversas políticas de siglas partidárias. Certo. Então a gente se reserva a essa conversa apenas no seio de cada partido. Muito bem. Dá para entender, né? Cada um tem as suas construções. Porque os outros partidos não vão chegar a dizer o que eles estão pensando, como eles vão fazer. Né? Exato. Não, dá para a gente entender sim, sem problema algum. Você falou de planos de governo, né, que vocês irão construir junto com a comunidade, mas você como pré-candidato a prefeito, tá? O que você tem para apresentar para a comunidade quando começar a campanha do Roberto Berkeley, pré-candidato a prefeito para a cidade de Santa Rosa, com relação a esse plano de governo? Silvio, como eu falei anteriormente, o plano de governo vai ser um plano enxuto, um plano limitado ao orçamento vigente, que a gente já sabe que estamos passando por uma calamidade, isso vai passar, e nós já vamos ter um reflexo financeiro no próximo ano do que nós estamos acontecendo hoje. Então, nosso plano de governo vai ser alicerçado naquilo que realmente manter o que é bom. A gente não vai desfazer os governos anteriores, nós não vamos entrar de que o prefeito tal fez tal coisa ou deixou de fazer tal coisa e assim por diante. Porque cada um fez na medida do que sentiu necessidade de fazer e limite orçamentário de fazer. Tenho certeza que os pré-candidatos a prefeito que hoje estão à disposição fariam tudo que tivesse ao alcance deles se tivesse orçamento para isso. Mas eles têm que, muitas vezes, ter na mesa a caneta e 2 papéis, em que tu decide que o valor vai para um lado ou vai para outro. Isso é uma decisão de governo e, muitas vezes, atende uma certa população da cidade e deixa outra momentaneamente sem ser atendida. As nossas bandeiras da Escola Cívico-Militar, que é um projeto nacional do Tenente Coronel Zucco, ele é um projeto que ele não é um custeio, ele não é alto. Inclusive, nós temos uma bandeira verde que o próprio deputado mais votado do Rio Grande do Sul nos ajudará nessa bandeira aqui em Santa Rosa. Nós somos a favor da lei da liberdade econômica. Nós estamos indo além. O que os outros pré-candidatos ainda não fizeram, nós estamos indo além. Nós estamos indo além, mostrando para a comunidade, e lá na campanha política nós vamos colocar a miúde o que eu estou falando hoje. Uhum. Então, o que nós queremos é desburocratizar a máquina pública. De que forma? Enxugá-la, menos indicação de CCs e não criar mais, mas assim diluir em FGs para valorizar o funcionário, o servidor público de carreira. Porque quem está nos assistindo enxerga que o prefeito faz ou fez. Não. Quem carrega o piano de uma administração pública é o servidor público de carreira. Ele tem que ser valorizado porque ele vai trabalhar para governo A, para governo B e para governo C. E ele tem que melhor atender a população, independente de quem seja o prefeito. Desta forma, o que eu quero dizer? O prefeito tem que ter um tino e um tato em que ele vai além da pessoa, ele tem que entender o ser humano. Se o prefeito não pode ser um prefeito somente de gabinete, ele tem que ser um político que saiba o que realmente a população lá na vila, lá no bairro, lá no interior, aqui no centro, os empreendedores precisam. Ele tem que ter um tato. Nós já externamos lá em agosto ou setembro do ano passado que nós queremos fazer o conselho de governo, o conselhão, que vai pegar todas as esferas do nosso município, a CISAP, conselhos comunitários, líderes de bairros, para quando nós precisarmos fazer as decisões e que eles também se encaixam. A nova política não é uma decisão monocrática, a nova política é uma decisão de equipe, uma decisão de grupo, porque o recurso de uma prefeitura é limitado. E nessa limitação, nós temos que dividir para que mais pessoas deem sua opinião, e desse modelo é o conselhão de governo que nós somos a favor.
Eu cometi um pequeno não erro, né? Mas um engano não. Eu deveria ter citado por que o Leonardo Vicini não está hoje aqui. Aí estão cobrando isso aqui no comentário, né? O Luiz Paulo diz o seguinte: cadê o Leonardo? Não quis vir hoje fazer perguntas para o Roberto Birkler? Que vergonha, Leonardo. Não, gente. O Leonardo ele não veio porque ontem à noite o filhinho dele passou mal e ele está com o filho na UTI, tá? E eu vou ler aqui para vocês. É bom a gente esclarecer, né, o Roberto? Interessante, né? É incrível, né? Inclusive mandou fotos aqui, tá? Eu só não vou publicar a foto do menino, mas vou pedir para o Roberto ver aqui. Roberto, faz favor, olha aqui, tá? O menino está na UTI, o Leonardo está com ele, tá? E tem um detalhe. Olha aqui o que o Leonardo escreveu ontem para mim aqui, tá? Não vou poder. Ele escreveu hoje de manhã. De manhã, não vou poder ir hoje. Estou com meu filhinho no hospital. Alguém pode me substituir? Tá? Infelizmente não deu tempo. Perfeito. Tá? Ainda está na UTI. Ele escreve aqui, Roberto, faz favor. Tá? Então o Leonardo não está aqui, não foi por nenhum outro motivo que não seja justo. Ele está com o filho dele na UTI aqui no Hospital Santa Rosa. O filho dele tem um probleminha de saúde, como o meu filho também tem, né, que são restrições que precisam ser acompanhadas. Ontem à noite o filho dele passou mal e hoje ele está na UTI com o filho dele. Mandou uma foto aqui do filho, mostrei para o Roberto. Não vou publicar porque não tem autorização do Leonardo para publicar. Tá? Inclusive mandou o filhinho dele aqui, está com curativos na mão de soro que está tomando. Tá? Então, por esse motivo, o Leonardo não está hoje aqui. Eu peço desculpas a você, o Leonardo não está aqui. Tá? A gente entende, é compreensível a situação e a gente pede a Deus a pronta recuperação do filho do Leonardo e um abraço, Leonardo. Exatamente, tá? Então a gente precisa explicar tudo, né, o Leandro, tintim por tintim, para não haver equívocos. Você sabe que você, sendo pré-candidato, agora vamos àquilo que as pessoas querem ouvir, né? Perfeito. Até agora todo mundo quer ouvir o pré-candidato. Aqui está o pré-candidato do PRTB Santa Rosa. Santa Rosa está sendo apresentado ao pré-candidato. E ele sabe por que eu estou falando isso, tá? Ele sabe por que eu estou falando. Por que eu falei isso ontem? Santa Rosa quer te conhecer, Roberto Birkler. Santa Rosa não te conhece como pré-candidato. Ele sabe por que eu estou falando isso. Agora o portal está nos conhecendo. Pois é, agora o portal está conhecendo, tá certo? E gerou toda aquela polêmica ontem, né? Então, cidade de Santa Rosa, através do portal Plural, já conhece o novo pré-candidato à Prefeitura de Santa Rosa. Daí ele sabe qual é a conotação disso. Que não é pessoal. Compreensível. Né? Compreensível, não é pessoal. Você sabe que você vai ir para uma campanha, né? Com feras como Orlando Desconze, com feras como Benedetti, com feras como o Sérgio Rodrigo Cola, com feras como o Anderson Mantei. Né? Nenhum de vocês é inimigo do outro. Você já disse aqui, já mandou um abraço. Todos comungam da mesma opinião, da mesma posição. Não somos inimigos, mas amigos, campanha à parte. Tá? Na campanha vai vir tudo. Tá? E eu até, de certa forma, quero aqui dizer que eu até discordo trazendo questões pessoais para a campanha. Mas vem. Infelizmente vem. Né? E uma das questões que você sabe que você vai ter que enfrentar, né, o Roberto Birkler, é com relação a você ser um brigadiano de reserva, tão novo. Né? E a tua campanha nem começou ainda, e você sabe que tem pessoas tentando desqualificar usando isso. Né? E eu gostaria que você aproveitasse o espaço agora para responder a minha pergunta: como você vai encarar isso na campanha? Vai ser usado contra você. Né? Que na vida é o seguinte: a gente faz 100 coisas boas, faz uma ruim e é detonado. As outras coisas boas ficam para trás. As 99 ninguém. A tua família tem tradição na política. Tem. Né? O teu irmão é um vereador, que é presente, atuante, foi um secretário também, pegou uma das piores pastas para ser secretário, que é Obras. Né? É a que mais faz e a que menos enxerga. Como você vai fazer para encarar os feras Orlando Desconze, Anderson Mantei, Sérgio Rodrigo Cola e Benedetti numa campanha que vale tudo numa campanha e você sabe que vai ser atacado? Como já está sendo? Silvio e amigos, agradeço mais uma vez a audiência, agradeço mais uma vez o público que está aqui nos assistindo
E agradeço ao portal para que nós possamos levar essa informação até dentro do seu lar. Nós estamos encarando essa pré-campanha, essa pré-disposição, Silvio, com a maior tranquilidade. Nós não temos nenhum tipo, como se diz na expressão da política, rabo preso ou rabo a buscar. Os outros pré-candidatos farão a campanha deles e sei que na hora que bate o desespero, eles vão para o lado pessoal. E é o que já está acontecendo. Agradeço mais uma vez que o apoio da nossa comunidade está sendo muito grande. E é esse o motivo que eles precisam, como eles não têm família a me atacar, como eles não têm o lado político para me atacar, eles vêm para o lado pessoal. É a velha política de ação e reação, quando o desespero bate a porta, é o ataque pessoal. Vocês não vão ver isso de mim. Vocês não vão ver eu desqualificando pessoalmente os outros pré-candidatos. Agora, é bom que o portal me abra esse espaço para dizer o seguinte: sim, tive um problema dentro da Brigada Militar, tive depressão em 2012, tive depressão até 2014, tomei mais de um ano remédios antidepressivos, estou quase 7 anos sem tomar nenhum tipo de remédio, estou há quase 6 com um processo de retorno, porque eu não estou satisfeito com a vida que eu estou levando, então eu tenho um processo de retorno na brigada, não roubei, não furtei, não matei, não cometi crime militar, e eu já larguei o meu nome, porque quero que mais uma vez a comunidade preste atenção, eu larguei o meu nome como predisposição há um ano atrás, numa eventual composição majoritária, justamente para saber aonde que a velha política do desespero de hoje em dia ia querer afetar a minha pessoa. Não tem nada, absolutamente nada, além desta minha situação. Nada além dessa minha situação puramente pessoal. E não foi por causa de problemas internos de brigada militar. Não foi. Foi problemas externos de familiares. E isso eu tenho o direito de não precisar levar essa situação à comunidade. São problemas de saúde que eu enfrentei. Só para citarem o exemplo, eu levei 3 vezes a minha filha ao INCOR, em Porto Alegre. Então, eu quero só dizer para a comunidade, eu sou um cara fiel aos meus princípios, eu sou um cara amigo dos amigos, não sou melhor do que ninguém, só que respeito, eu prezo e quero que prezem a minha pessoa. Sei que vamos enfrentar problemas pessoais e nem começou as fake news, Silvio. As fake news vão começar lá na campanha política. Infelizmente, né? Porque, assim, quando tu não consegue desmoralizar um candidato atacando seus projetos, porque nós não estamos vendendo ilusão, nós não estamos ocupando o seu dinheiro do fundo partidário, nós vamos ir com a cara e com a coragem. Se nós tiver R$100 para fazer a campanha, ou R$100 mil, nós vamos estar lá, nós vamos mostrar que dá para fazer campanha. Eu não estou medindo a nossa campanha em quantidade de votos. Eu estou medindo a minha campanha de quem de fato quer a verdadeira mudança e a nova política em Santa Rosa, sem indicações por amarras partidárias. Então, é isso que eu quero dizer para a comunidade. Eu larguei o meu nome há um ano atrás justamente para saber aonde que eles poderiam me atacar. Esta velha política. Eles não têm onde me atacar. Eu também não estou satisfeito com a minha instituição, justamente por isso que tenho um processo de retorno e está na mão do juiz, está na mão do judiciário. Eles que vão decidir. Tenho família, sou casado, tenho 4 filhos, meu sangue é OB negativo, então eu tenho... Minha vida é transparente. Quer você saber da minha vida? Entre lá, peça amizade, eu aceito todo mundo amizade. Siga nas nossas páginas do Facebook. As minhas publicações são públicas. Sou um cara que sou mais atacado pela esquerda de Santa Rosa, mas não tem problema nenhum. Quem está na chuva é para se molhar. O melhor aço é forjado no fogo quente. Então, estamos aqui, Silvio, não para ser melhor, mas estamos aqui para mostrar um caminho. Muito bem. Isso te incomoda, né? Essa questão pessoal, essa questão do teu afastamento. Afastamento não, porque continua sendo policial, continua sendo brigadiano. É a situação mais sórdida da política, é quando querem só fuxicar o teu lado pessoal e não debater realmente o que é o futuro da população. O futuro da população não está em jogo nesse momento. É desqualificar.
Quando os adversários não conseguem desqualificar a política que tu quer trazer para o teu município, eles desqualificam a pessoa. É o assassinato de reputação. Se vocês não acompanham a política, vão lá. Escreve lá assassinato de reputação na política. Eles tentam matar a pessoa para não trazer os projetos para aquele município. Bom, você está com um processo para retornar à Brigada Militar. Exatamente. Mas esse processo vai ter uma pausa porque você vai entrar numa campanha. Exatamente. Né? Então, se isso ocorrer, caso venha ocorrer, será após as eleições. Perfeito, Silvio. Como o prazo judicial a gente não sabe, ele é um caráter excepcional e são largos prazos. Hoje eu sou representante comercial e outra coisa, não me desmerece nem um pouquinho, porque o trabalho dignifica o homem. Se ontem eu era primeiro sargento da Brigada Militar e hoje eu sou representante comercial e atuante na política, é porque eu não quero parar. Se eu faço parte da minha comunidade católica e respeito as outras religiões, faço parte do terço dos homens, sou tradicionalista, tenho o pessoal do time de futebol, eu estou integrado à comunidade. Eu não estou depressivo, estou atuante. Graças ao meu bom Deus, eu não misturo Deus com política, mas foi ele e a família que me ajudaram. Então, há 6 anos estou sóbrio, nunca tive problemas com alcoolismo ou com drogas, sou uma pessoa transparente, tenho um passado limpo e é isso que eu quero trazer para Santa Rosa. Pessoas sem amarras partidárias e sem indicações políticas que amarram o teu projeto de governo. Bom, eu tenho que entrar em todos os aspectos aqui. O Roberto entende a minha posição como âncora, né? Entende. Sabemos que a depressão é o mal do século, como sempre dizem, né, o Leandro Fred, a depressão é o mal do século, que atrapalha muitas pessoas, muita. A depressão ela não tem cura, ela é controlada. Né? E você diz aqui que já controlou, já está muito bem controlada essa sua depressão, por motivos que não nos cabe aqui realmente entrar em situação. Você citou um exemplo, por exemplo, mas não devem estar. O prefeito Alcides Vicini é um grande exemplo, viu, Roberto Birk? Eu não estou aqui puxando o saco do prefeito, que ele nem precisa, né? Uhum. Nem precisa. Do quanto é forte a pressão na política. O prefeito Alcides Vicini e os demais prefeitos, Leonel Petri, que vai estar aqui, qualquer outro prefeito do município, o próprio governador do estado, jamais poderiam pensar, no caso do prefeito Alcides Vicini, no seu último ano de mandato, que um vírus pudesse causar tanto alvoroço, tanta pressão. Leônidas Freire está aqui, daqui a pouco nós vamos conversar já. Estou um pouquinho atrasado com o Leônidas, eu peço a compreensão dele. Né? Jamais poderia pensar que um vírus fosse causar tanta pressão, tanto alvoroço, sabe? E pressão mesmo, a ponto do prefeito ter que despachar de dentro de casa para se proteger, para ser exemplo, e de um lado vem um ataque, de outro lado ele está com a defesa, desse lado começa a atacar, desse lado já começa a defender, de repente os dois estão juntos e o prefeito no meio. A tua depressão está controlada, você diz aqui. Né? E você também está preparado para ter essa pressão se for o prefeito de Santa Rosa? Com certeza, Silvio. A pressão que eu tive, ou essa enfermidade, ela não foi por causa do serviço da Brigada Militar. Foi uma situação familiar que ocorreu, e não só com uma pessoa, foram com mais uma outra pessoa. E eu te pergunto, Silvio, é mais difícil administrar um município ou conseguir em 5 minutos fazer com que um cara não se degole? É uma pergunta que eu faço para ti. Eu enfrentei esse problema. Consegui tirar essa solução. Ali na Vila Sulina, em 5 minutos, eu fiz com que, conversando com essa pessoa, ele não tirasse a sua própria vida. Ele achava que era o fim da vida dele. E outras situações dentro da força também passamos. Eu não é o problema depressão. O problema é familiar. Eu sou muito família. A minha família é a minha sustentação e o meu pilar de sustentação. Pressão sempre irá existir. Em todo o sentido da vida. É pressão, problemas com filhos, é problemas no trabalho. Nós temos que enfrentá-lo de frente. Nunca fugir a nenhum problema. Quando ontem foi feito o convite para nós estarmos aqui, prontamente, como você recém narrou, viemos aqui, estamos aqui dispostos à comunidade e enfrentar aquilo que achamos que é errado e sim, se dispor e mostrar o caminho daquilo que achamos que é o certo. Eu tenho uma irmã que sofre de depressão. Eu estou sendo criticado aqui pela
Pauline Graça, Pauline Graça dizendo assim, na verdade, depressão tem cura. Quem falou que não tem cura garante que essa é uma verdade absoluta? Não, não. Tudo bem, se uma pessoa conseguir se curar, ótimo, maravilha. A minha irmã controla. Eu tenho um caso de depressão na família, sabe? Tem um caso de depressão na família, é muito sério. Ela controla hoje, ela está igual o Roberto, não toma nada, é professora, consegue desempenhar suas funções, mas sempre, e a família é parte desse controle, né? Então não quer dizer aqui que eu tenho a verdade absoluta, não tenho a verdade absoluta, eu falo isso baseado num caso familiar, tá? Se tem cura ou não, não sou médico para dizer, né? Eu acho que as pessoas se controlam, porque é uma doença que se você não se controlar, ela volta, né? Tanto que as pessoas têm, tô bem daqui a pouco, entendeu? Então interprete o meu controle como cura, então, tá? Sem problema nenhum. Isso. Outra coisa, te incomodou o fato de eu estar fazendo essa entrevista com você não tirando os óculos? Não, nem um pouco, Silvio, até porque quando a gente conversou fora do ar, cada um sabe como se vestir, e tu me falou que tu tem um problema de saúde nos teus olhos, que tu usa o Ray-Ban para a tua saúde. Como é uma pessoa que a gente não tinha conversado, tu me explicou, para mim não tem problema algum, as pessoas podem conversar da melhor forma que elas se sentirem confortáveis conosco. A Ivete Correia estava aqui, eu estou falando isso porque estou me criticando porque não tirei o óculos para falar com você, tá? O Leandro Fred, entrevistei o Leandro Fred várias vezes, sempre de óculos. E ele sabe o porquê. Estão me criticando aqui. A Ivete Correia estava aqui quando ela chegou no estúdio para a entrevista anterior e eu estava sem óculos. Chegou no momento e disse: Ivete, dá licença, não estou conseguindo mais suportar a minha dor de cabeça. Por causa da luz, eu tenho. Já expliquei isso 1000 vezes, né? Tenho sensibilidade à luz, me dói muito a cabeça a luz, eu tenho que usar o óculos porque me controla, além dos medicamentos que eu tomo. Né? E eu expliquei isso aqui para o Roberto, que não me conhecia, nunca entrevistei ele pessoalmente, e sempre quando tem entrevistado novo eu procuro expor essa situação. Né? Agora, não uso óculos para aparecer ou para me esconder de ninguém. Tá? Vou fazer assim porque para mim não é fácil. Aqui meus olhos. Tá? A luz me atrapalha muito. Para quem não tem ideia do que é, eu acho que quem tem óculos, né, Leandro, sabe o quanto impactante é a luz, né? Eu acho que sabe. Para mim é. Tá? Ontem à noite eu estava no encontro do Portal Plural e meus olhos lacrimejavam. É à noite. Tá? Então aqui estão os meus olhos. Eu estou agora olhando para o Roberto sem óculos. Tá? Fazendo esse esforço porque me dói muito a cabeça. Eu espero não ter te incomodado, tá? De óculos, não, então. Nem um pouco. Sabe? É incrível como as pessoas julgam umas às outras sem ter o conhecimento de causa, né, Roberto? Exatamente. E a gente sofre depois que tu sai da vida privada. E você está tendo esse julgamento? Depois que tu sai da vida privada, no momento que tu abana para um conhecido. Antes tu era o Roberto, agora tu já está querendo se mostrar. As pessoas julgam muitas vezes sem saber. Então, vamos buscar saber a fundo. E eu acho interessante, Silvio, acho muito interessante. Todos devem procurar saber em quem vão confiar o seu voto. Procurem saber, procurem investigar como está acontecendo comigo. Procurem investigar a vida. Eu não tenho, além dessa situação que ocorreu na minha vida, que isso aqui não é crime, eu não cometi crime algum. Eu simplesmente tive uma enfermidade, que isso pode ocorrer com qualquer pessoa. Os médicos dizem que de cada 2 pessoas no mundo, uma já sofreu de depressão, do mínimo ao máximo. Então nós temos metade da população mundial que já passou em algum momento da sua vida por essa situação. Uns precisaram auxílio, outros não precisaram. E a vida segue adiante. Então, digo para vocês, depressão tem cura, depressão tu consegue sim mantê-la sem medicação. Isso é um problema, é uma enfermidade apenas de saúde, não é crime. E eu digo para ti, Silvio, estamos aqui dispostos e a nossa pré-candidatura, ela sim, vai até o final. E como vai ser feita a construção do teu vice? Ou você vai buscar um Mourão também, como o Benedetti fala? Silvio, a gente está aberto ao diálogo. Eu tenho que provocar ele, viu, gente? Perfeito. A gente está aberto ao diálogo. Só que eu digo para vocês, nós não queremos que os partidos venham conversar conosco pensando em indicação de cargos. Eu quero que venham construir algo que realmente vai além do
encosto político que sempre sobreviveram na prefeitura e praticamente sempre foram os mesmos. Se você for olhar a história dos últimos 20 anos, quem foram os cargos em confianças e as funções gratificadas? Santa Rosa tem 2.000 funcionários, servidores públicos de carreira. 2.000. São 120 ou 140 funções gratificadas. Você aí que está nos escutando, você que é servidor público, você já teve uma oportunidade de mostrar realmente a sua capacidade, sendo incentivada pelo seu governante? Reflita. Nós temos também um passivo dentro da Previ Rosa que nós temos que analisar. Ele foi sacado para cobrir outras situações e nós temos que analisar com carinho. Nossa pré-candidatura é séria. Nossa pré-candidatura é para Santa Rosa. Então, é assim que eu digo. Qualquer pré-candidato que se dispõe a colocar o nome tem que ser recebido desses tipos de pergunta, Silvio. Eu não tenho problema nenhum de responder nenhum tipo de questionamento. Só que você tem que saber aonde que vai até o pessoal e começa a entrar no íntimo. Então, nós temos que desassociar. E o desespero fazem que hoje ataque a minha pessoa intimamente. Mas é normal. A velha prática atua dessa maneira. Minha última pergunta, já agradecendo a tua participação aqui, né? Eu estou atrasado com o Leônidas, mas eu vou dar o mesmo tempo para o Leônidas daqui a pouco. No plural, a entrevista é para isso. Aliás, maciça audiência, viu? Muito obrigado, né? Muito maciça audiência. Obrigado, Maravilha, Silvio. obrigado Não, a todos vocês. quem nós temos que agradecer, Silvio, é o público que está nos assistindo e que nos acompanha no dia a dia nossas manifestações públicas. Minha pergunta para você, Roberto Birkle, é: o teu partido hoje é o PRTB. Exato. Tá? Vocês estão tentando construir coligações, porque para majoritária pode, né? Para proporcional não, mas para majoritária pode. Tá? Vocês estão tentando construir coligações. Você disse que estão conversando, né, com relação ao teu vice, estão conversando que vai encontrar o melhor nome para te representar junto como pré-candidato. Perfeito. Tá? Vários partidos estão aí na negociação final. Tá? Alguns já encaminhados para uma coligação com o partido A, B ou C. Se por acaso vocês, porventura, entre aspas, não conseguirem uma coligação e ficarem sozinhos nessa briga, a pré-prefeitura de Santa Rosa, você vai levar a tua pré-candidatura até o final? Vai ser um candidato solitário, sem um partido ou dois, para dar suporte à tua pré-candidatura? Com certeza, Silvio. O pessoal que está nos assistindo, e agradeço mais uma vez a audiência do portal, e principalmente a quem nos segue, analisando dia após dia nossas manifestações, que eu sou uma pessoa que escrevo e me exponho muito para que as pessoas entendam quem é o verdadeiro Roberto. E aquela pessoa que tu conheceu até hoje será sempre a mesma. Nós não estamos à procura de 4 ou 5 partidos para dar sustentação por cargos. Se os partidos verem em nós que a nova política, a nova forma de fazer a política do município, a transparência, a menos prefeitura, mais comunidade, verem em nós, se espelharem em nós este novo horizonte aqui no nosso município, estamos abertos a conversações. Mas se nós chegarmos lá em agosto e cada um olhar por si, não porque eu tenho que ocupar o fundo partidário, não porque eu tenho lá, porque eu já tenho a Secretaria de Obras e lá de Secretaria de Educação, porque assim muitas vezes, eu digo pelo que já vivi na política. A negociação, senta o partido A, você tem a fundação, vai apoiar. Partido B, vocês têm a Secretaria de Obras, eu apoio também. Conosco não vai ser dessa forma. Criar um projeto para a comunidade, não para o partido A, para o partido B, para o partido C, se locupletarem apenas os cargos públicos. E nós vamos diminuir os CCs, diluindo em FGs, não criar mais gasto público e valorizar o servidor público de carreira, que ele devolve a sua contribuição em um bom serviço prestado. Muito bem, gente. Segue. Opa. Segue um pouquinho. Passa na tua mão aí. Vamos lá. Passa na tua mão. Tive o prazer de conversar com o pré-candidato Roberto Birkle, do PRTB. Foi um prazer te conhecer. Tá? Prazer te entrevistar pela primeira vez. Espero que sejam muitas entrevistas daqui para frente. Tá? Quando eu falei ontem que não te conhecia, agora eu te conheço. Foi um prazer enorme. Sucesso nessa tua jornada aí, que não vai ser nada fácil. Obrigado, Silvio. E a gente está disponível ao portal quando precisar que a gente compareça para esclarecer ao nosso público, ao nosso ouvinte. A gente está à disposição. Faltou alguma coisa que você queira falar, que desejar falar, acabou tendo lápis, não conseguiu falar? Eu dou aí mais 30 segundos para você, 1 minuto para você
Quero agradecer novamente aí o espaço do portal, a Deus pela saúde de estarmos aqui levando essa mensagem até o lar da nossa comunidade de Santa Rosa. Agradecer a minha família, que é a sustentação dessa nossa pré-candidatura. Agradecer a nossa executiva do PRTB, aos filiados. Preste bem atenção, comunidade. O partido que não ouve a sua executiva, o partido que não ouve o seu presidente, o partido que não ouve os seus filiados, o partido que não ouve a comunidade, não cria, de fato, um projeto para Santa Rosa. Se você não ouvir o seu partido, e principalmente ouvir a comunidade, você vai estar indo para o caminho errado. Nós estamos ouvindo a comunidade e, com certeza, dentro do período legal e vigente da próximo pleito municipal, traremos, não vendendo ilusão, mas traremos, sim, compromisso sério com a comunidade de Santa Rosa e olhando olho no olho, quando pode-se dizer sim e quando pode-se dizer não, mas sem enrolação. Muito obrigado, Silvio. Comunidade de Santa Rosa, este é o pré-candidato à Prefeitura de Santa Rosa, Roberto Birkle, pelo PRTB. Obrigado, que Deus te abençoe. Muito obrigado mesmo. Já, na mesma live aqui, eu não vou precisar interromper essa live, né? Vou aproveitar essa audiência, peço que você continue conosco, porque vamos agora na sequência, o Roberto Birkle trocará de lugar com o Leônidas Fred, né? Mas continua aqui no estúdio se desejar, será um prazer, tá? De continuarmos aqui. Você tem horário, tem compromisso? Tudo bem, Roberto. Muito obrigado mesmo. E o detalhe, gente, na próxima conversa com o Leônidas Fred, que é o presidente do Sindicato de Lojas, o comércio abriu, né? E peço que você continue conosco nesta live, no programa Plural Entrevistas. Obrigado, Roberto, foi um prazer enorme. Nesta live no Plural Entrevistas, porque, como eu falei aqui nessa entrevista com o Roberto, houve pressão de um lado, pressão do outro, o prefeito, assim, o governador mandando um decreto, o prefeito, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Eu ia abrir, não vou poder abrir mais, né? E aí, Sindicato de Lojas abre, a CISAP abre, o comitê, prefeito, temos que ponderar para ver se vale, se pode ou não. Gente, uma confusão por causa desse coronavírus, que é uma coisa louca. Coitado do prefeito Alcides Vicílio. O comércio abriu antes da liberação do governo, pelo decreto estadual, bem 2 dias antes, né, se eu não me engano, abriu. As pessoas voltaram para o centro da cidade, voltaram a comprar, a economia voltou a andar, né? E Leônidas Fred, muito bom dia, seja bem-vindo ao Plural Entrevistas. Desde quando o comércio abriu até hoje, feriado, como foi esse retorno do comércio a Santa Rosa para os empresários, para os lojistas? Está sendo compensador essa volta? Primeiramente, bom dia, Silvio, bom dia aos espectadores também. Nós tínhamos que ter a oportunidade de retornar. Como tu disseste aí, não foi fácil, mas conseguimos abrir até antes do prazo que o governo do estado tinha estipulado. Isso foi bom. Em primeiro lugar, as vendas elas não acontecem numa mágica. O volume de vendas ele vai sendo reconstruído dia por dia. Por quê? Num primeiro momento, as pessoas estavam muito assustadas, e você lembra disso muito bem, aquela discussão, o comércio fecha, não deve fechar, fecha, não deve fechar. No fim, houve o consenso de que deveria fechar sim, mas isso muito mais pelo medo, né? As pessoas estavam realmente muito assustadas porque a grande mídia se encarregou de fazer isso, assustando as pessoas, enfim. Mas eu acho que também teve o lado positivo também, que talvez isso tenha impedido que talvez o vírus viesse a se instalar aqui na nossa cidade e na região. Mas isso é uma questão mais técnica, médica, que eu não entendo. Uhum. Mas a volta, digamos, do comércio, ela está acontecendo de forma muito consciente, as pessoas continuam se cuidando, e isso é importante, mas nós temos que dizer assim, se nós não tivermos consumo, e quem consome são as pessoas, a economia não vai andar. Então, é importante que aos poucos o consumo volte, porque havendo consumo vai haver produção,
havendo produção, vai haver emprego e vai haver também arrecadação de tributos, muito importante para o erário público manter a estrutura de serviços que ele deve prestar. Então, eu vejo que a gente tem que estimular o consumo novamente, aos poucos as pessoas irem perdendo o medo e voltar, digamos, uma vida normal com todos os cuidados que a gente tem que continuar. Todos esses procedimentos que já é do conhecimento de todos, lavar as mãos, evitar alguns gestos, usar álcool gel, manter o distanciamento, até a gente, de fato, voltar, digamos, a ter um relacionamento normal. Bom, hoje é feriado, o comércio não está trabalhando hoje, né? Abriu há poucos dias, mas o feriado está sendo respeitado, né? Perfeito. Como deve ser. Afinal de contas, não é um feriado qualquer, né? É um feriado de Tiradentes, né? Um homem que lutou muito pela liberdade. Tem uma história. Tem uma história, né? Que não teve um final feliz, mas tem uma história, né? Não teve um final feliz para ele, mas um final feliz para a sociedade, né? Que foi um herói, né? Um herói, exatamente isso. Hoje é feriado, está fechado o comércio, tá? O que o Sindicato de Lojas, Leandro Fraz, você na condição de presidente, está fazendo para manter os lojistas, quando eu falo lojistas, os seus associados do Sindicato de Lojas, né? Eu acho que é isso que se fala, associados, isso. Né? Para que eles mantenham a consciência da importância da prevenção em seus locais de trabalho. Bom, a gente já publicou vários vídeos e mandamos comunicados também, e estamos integrados dentro do comitê, né, que vem trabalhando muito junto à Fundação Municipal da Saúde, o Hospital Vida e Saúde, enfim, as autoridades da área da vigilância sanitária. E estamos preparando um protocolo também, que agora na próxima semana, durante essa semana, por incrível que pareça, hoje é terça-feira, né? Então a gente pensa que amanhã é segunda, não, amanhã é quarta. Amanhã é quarta, né? Mas a gente está preparando um protocolo. E o bom, desculpa, é que não teve ponto facultativo. Pois amanhã volta todo mundo para o trabalho. Todo mundo volta, né? É verdade. Ontem até algumas pessoas ainda fizeram a indagação se seria ponto facultativo. Na iniciativa privada não existe ponto facultativo, né? É só no serviço público. Para nós, ou é feriado ou é dia de trabalho. Ou é dia de trabalho. Ou é domingo, é feriado, ou é dia útil. Não tem feriado. Mas então a gente está preparando um protocolo também para encaminhar as empresas com aqueles cuidados básicos, apesar de que todo mundo já sabe, né? Até na reunião de ontem lá no comitê, se falou alguma coisa com relação a impor medidas, digamos, tornando obrigatório o uso de EPIs, né, como máscara. Mas isso é uma questão, acho que, de consciência de cada um. Estando, digamos, com uma obrigatoriedade ou não, acho que isso é um direito que cada um tem de se autoproteger. Então, antes de ser uma obrigação, a gente tem que pensar que é um direito que eu tenho também de me proteger. Com relação aos movimentos, eu me perguntei como foi, se foi positivo esse retorno, né? Mas com relação ao movimento no comércio, como você analisa esse movimento do comércio logo após esse retorno ao trabalho, né, que era tão esperado? Sim, nós temos uma semana agora de retorno e eu já fiz alguns contatos, estamos agora no decorrer da semana vamos aprofundar. E a gente teve depoimentos dos mais variados. Algumas empresas com um movimento muito fraco ainda, muito insignificante, algumas já com índice satisfatório e outras com índice normal no que vinha acontecendo antes da paralisação. Mas isso depende muito do segmento, né? Se a gente pegar, por exemplo, o segmento de utilidades de uso pessoal, digamos, vestuário, calçado, ainda não está no índice que eles esperam e que seria o desejável por todos. Até porque nós estamos já na segunda quinzena do mês, a gente sabe que o movimento maior é início do mês. Até o quinto dia útil, né? Sexto dia útil. Até o dia 10, por aí o movimento vai bem. Isso, Então nós já estamos, digamos, na segunda quinzena do mês, isso é já um fator que reduz bastante o fluxo de clientes nas lojas. Por outro lado também, né, se voltando naquilo, ainda as pessoas têm aquele resquício, digamos, do medo, e o medo aí é duplo, né? É pela ameaça do contágio
mas também o medo pela insegurança do amanhã. Esse medo do contágio, insegurança do amanhã foi maior, né? No setor que administra o município ou nos munícipes? Eu acho que foi, dá para se dizer assim, foi quase que 50-50? eu acho que é igual para todo mundo, né? Ah, Porque vamos falar no caso específico do prefeito. Ele também é uma pessoa humana. Ele também está exposto, digamos, ao risco do contágio. Mas também ele tem a responsabilidade pela manutenção do município, o equilíbrio das contas, enfim. E assim acontece comigo, acontece contigo, acontece com todo mundo. A gente tem o medo, digamos, do contágio, mas também tem uma certa preocupação e se proteger, digamos, do amanhã. E eu até ouvi depoimento de lojistas de que clientes iam pagar assim que o comércio abriu e pagar o carnezinho que eles tinham e pagaram a parcela do mês e já quiseram antecipar a parcela do mês seguinte. Isso é muito significativo isso e nos leva assim a entender mais o porquê disso. Ele quer estar com as contas em dias porque ele não sabe como vai ser o mês de maio. Então ele já tem o dinheiro na mão, ele tinha o dinheiro, já antecipou a parcela. Por quê? Porque se ele tivesse em plena atividade, digamos, sem nenhuma preocupação, ele não faria isso, ele iria manter o dinheiro, ia gastar em outra coisa, ia consumir, e em maio ele ia ter o dinheiro para pagar naturalmente, mas assim não. Então isso demonstra exatamente a preocupação do amanhã, vamos dizer, o medo do amanhã. Mas isso a gente tem que começar a trabalhar a cabeça das pessoas e entender que a vida da gente tem que continuar. E se nós não tivermos consumo, não vai ter produção. Não tendo produção, não tem emprego. Não tendo emprego, não tem renda. Então, isso é o ciclo, é uma cadeia. E que isso não dá para a gente, como se fosse tomar um analgésico para combater a tua dor de cabeça. Isso é uma questão que vai demorar um pouquinho, mas a gente vai ter que superar essa fase também. Por falar nisso, dor de cabeça, te incomoda o fato de eu estar de óculos? Não, Silvio. Você também sente esse problema da luz? Olha, eu tenho um pouco de miopia, né? Então, se eu tirar o óculos, eu vou ter dificuldade de enxergar. E também começa as vistas a arder, né? Se eu tiver que ficar lendo ou assistindo uma tela ou no computador, os olhos começam a arder. Então, Tem gente que acha que é falta de respeito eu estar entrevistando com óculos. Não, o ideal seria que a gente não precisasse usar óculos. Eu gostaria. Mas infelizmente... Eu sofro muito na praia. Na praia é um óculos espelhado bem mais escuro, sabe? Muito escuro, para poder conseguir ficar na praia, em virtude do sol, talvez do reflexo da água. Talvez chame um pouquinho a atenção que o teu óculos é espelhado, né? Não é. Mas é o que te... É o que me alivia. Te alivia. É o que alivia. Muito bem. Leandro Fred, podemos dizer, né? Vamos falar do município de Santa Rosa. Não quero falar em nível de estado, não, porque em nível de estado eu teria que abranger outros estados também. E o meu estado, Santa Catarina, está uma coisa muito preocupante. Mas estão liberando, né? Estão aos poucos, mas graças a tudo que foi feito para tentar barrar, como se chama, né, a elevação dessa curva. Né? Achatar a curva. Achatar a curva, exato. Lá no meu estado, nossa, eu fiquei muito preocupado porque onde a minha família mora tem 2 casos confirmados de coronavírus e um dos casos é numa escola, né? No bairro Campeche, na Praia do Campeche. Mas não vou falar do estado, vamos falar aqui de Santa Rosa. Dá para dizer que em nível de comércio local, em nível de economia, o Leonardo gosta muito de números, infelizmente não pôde estar aqui hoje, né? Quero aqui externar meu apoio ao Leonardo, que está na UTI com o filho dele, que ele se recupere o mais rápido possível e que volte, né, para o colo do vovô, né, e da vovó, do papai e da mamãe. Esse é o nosso desejo também. Exatamente, que volte hoje ainda, com a graça de Deus, tá, Leonardo? O Leonardo gosta muito de números, né? Porque ele faz cálculos ali e vive fazendo cálculos. Mas em matéria de economia, dá para se dizer que Santa Rosa agora aprendeu um pouco, né, com o coronavírus? Em matéria de economia, em matéria de comércio. Por que eu te faço essa pergunta? Eu vou complementar.
há a probabilidade que realmente o pico do coronavírus ocorra no final do mês de abril, agora, começo de maio. Eu chamei a atenção em uma conversa para o seguinte detalhe: peraí, mas maio também tem um veranico de maio. Também vai ficar quente em maio. Né? O Brasil todo tem um veranico de maio. Aqui não é diferente. Exato. Ou seja, vai ficar quente. Então não seria mais plausível dizer assim, olha, talvez o pico, se ocorrer, vai ser no final do mês de maio, começo de junho, quando começa realmente a esfriar. O comércio aprendeu com o coronavírus e se houver, tomara que não haja pico nenhum, que a coisa aqui só vai fluir normalmente, positivamente para comerciários, para funcionários, para patrões e que a coisa vá se deslanchando e que acabe essa onda de coronavírus. É o que a gente torce, embora estejamos aí sabendo que ele existe, que é um vírus, né, que está aí, é um bichinho malvado, como diz o prefeito, que nós temos que tomar nossas precauções. Mas você acha que o comércio aprendeu e vai se preparar melhor caso haja uma nova paralisação? Silvio, eu não diria que assim taxativamente que o comércio aprendeu, Não, eu porque estou isso falando sim, de uma porque forma isso parece geral, né? assim de que ele não estava E preparado, não estava, né, não Fred? estava, mas ninguém estava, Não, né? ninguém estava. Então, vou dizer assim, não dá para dizer que ele aprendeu. Foi uma consequência, uma decorrência que veio e que o comércio está tendo que se adaptar a essa nova realidade. E eu quero te dizer uma coisa assim, ó, durante esse período, os consumidores não deixaram reduziram o consumo, sim, mas não deixaram de consumir. E uma primeira análise, me parece assim que a venda online cresceu mais do que já vinha crescendo. E talvez muitos desses clientes que não eram habituados à venda do comércio no e-commerce online Uhum. passaram a conhecer e talvez até vão dar sequência a essa nova forma de consumo. E que o comércio físico das lojas vai ter que trabalhar muito para fidelizar os seus clientes e, quem sabe, até trazer de volta aqueles que foram para esse comércio online. Então, esse é um desafio muito grande. A gente sabe que o pequeno comércio ele tem dificuldade de lidar com isso, mas existem algumas ferramentas e nós mesmos produzims muitos vídeos personalizados para as empresas associadas nossas para que ela, através do vídeo, mantivesse o contato e as práticas comerciais através do vídeo, fazendo os consumidores entenderem da importância do comércio físico. Porque veja bem, Silvio, se eu for comprar uma camisa, um calçado, eu indo numa loja física, eu tenho a oportunidade de sentir o produto, de conversar com o atendente, de tirar as minhas dúvidas, experimentar, provar e sair da loja, olha aí, e sair da loja com o produto que eu escolhi, que eu experimentei, que eu senti, diferentemente da compra online, que às vezes a pessoa compra e recebe não aquilo que ele imaginava que ele estava comprando. Então, eu digo assim que o comércio físico ele nunca vai ser substituído, ele sempre vai ter o seu espaço, mas a gente precisa melhorar o atendimento, melhorar as práticas de comércio, enfim. E aqui eu gostaria de dizer assim, nós fiz essa pergunta antes, nós estávamos com uma campanha pronta, ela teria sido lançada no dia 31 de março, e em função disso a gente não conseguiu Não fazer, conseguiu. mas ela está lá, está prontinha. Assim que for possível a gente retomar a atividade normal, nós vamos lançar a campanha, embora a gente já esteja perdendo a primeira etapa, que seria no Dia das Mães, mas vamos pensar agora, o Dia dos Namorados vem logo aí, Isso. depois nós temos a etapa do Dia dos Pais, Pais. temos a etapa do Dia da Criança e o Natal. Então, Natal. nós vamos ter 4 etapas igual. Sem falar na nossa Feira do Comércio, que está programado para do dia 7 ao dia 10 de agosto, no Parque de Exposições, que é específica para o comércio local. Feira do Comércio? Feira do Comércio. Nós chamamos Feira do Comércio, mas é comercialização de produtos de uso pessoal e utilidades domésticas. Então vai desde, digamos assim, você conheceu o tal de dedal? Sim. Ou agulha? Sim. Então vamos dizer, vai desde a agulha, o dedal, até o automóvel, até o apartamento, a casa, enfim. Artigos
utilidades domésticas e artigos de uso pessoal. Então, é um produto novo do Cindy-Loja, já está com data agendada, e no Parque de Exposição uma grande oportunidade para fazer com que o comércio também tenha uma oportunidade de recuperar as perdas que ele teve durante esse período. Repete a data, Feira do Comércio? Do dia 7 a 10 de agosto. De 7 a 10 de agosto, 3 dias. É numa sexta-feira, começa, e vai até segunda, que é o dia do município, que é feriado municipal. Ah, que é feriado municipal, muito bem. Aí muitas pessoas vão se perguntar, mas e a questão das aglomerações? Serão tomadas todas as providências? Até lá nós já vamos estar livres. Livres, é isso que se espera. Não, porque no mínimo, né? Vai ter as aglomerações. Sim. Então, assim, calma, gente. As coisas estão fluindo, né? Olha só que paradoxo, né? O comércio, quanto mais gente, melhor. E agora o comércio tendo que dizer assim, ó, fique lá fora. Aguarde aí. Né? Fique na porta lá. Eu, para pagar minha conta, esperei. Cada um indo. E só para pagar a conta. Né? Naquela época da Páscoa, ali, só para pagar a conta ou ovos de Páscoa. O resto não podia mais. Pergunta qual é o lojista que não quer ter a sua loja cheia. Né? Não, isso realmente é uma coisa louca. O Sérgio Antônio Paim está dizendo aqui, o principal de tudo é procurarmos acreditar nas pessoas. Não, esse aqui não, né? Esse aqui é com relação à entrevista anterior. Tem um comentário aqui que eu quero ler, que é o seguinte aqui, sobre Carlos Lozecan, esse, tá? Carlos, um abraço. E quero mandar um abraço para quem me ligou agora, foi o Sávio Araújo, viu? Uma pessoa que eu sou fã desse cara, Sávio Araújo. Sávio Araújo, quando... Eu conheci pessoalmente aqui, não conheci a história dele. Quando eu abri a loja... O Sávio Araújo chegou em Santa Rosa. Foi o primeiro anunciante do programa Sávio Araújo. Fizemos uma parceria espetacular. E eu quero mandar um abraço, porque sou fã desse cara, sabe? Eu acho que a cidade precisa, sabe, de mais Sávio Araújo, que não tem. Não tem ninguém que chegue sequer no dedinho mindinho do Sávio Araújo, tá? Mas só tem um Silvio Brasil também. Mas tudo bem. Cada um é único. Quem é Silvio Brasil perto de Sávio Araújo? Não é ninguém, homem. Não, você é você. Não, o Sávio Araújo é Sávio Araújo. Ele me ligou agora, quer falar comigo, depois eu vou retornar. Estou fazendo uma brincadeira. Eu sei Todos disso. nós somos únicos. Únicos, eu sei disso. Não, mas assim, poxa vida, cara, Sávio Araújo, já pensou? Então, um abraço para você, viu, Sávio? Tá? Daqui a pouco eu ligo para você aqui. Não, eu tenho um apreço por esse senhor, que é uma coisa de louco, sabe? Pela história, né? Pela história. Comunicador. Que tem coisa que só ele sabe, né? Comunicador, né? Exatamente. Pelo sucesso que fez aqui, né? E está tentando retomar esse sucesso, é muito legal. Gosto muito disso. Tá? O Carlos Lozecan. O importante é que as pessoas voltaram ao trabalho e sentem-se vivas. As vendas serão consequências naturais. Tenho certeza que as pessoas só saem para comprar o necessário. Parabéns e vamos nos cuidar. Parabéns, Carlos. Eu comungo, né? Claro, é isso aí. Por isso que eu disse, as pessoas têm que readquirir a confiança em si, em primeiro lugar, e entender de que consumir é importante e faz parte da natureza humana consumir, né? Porque se a gente não consumir, quem é que vive sem alimento? Quem vive sem vestuário, calçado, enfim, é necessário. E é isso que move a economia. Né? Muito bem. Então, que a economia continue, né, tendo essa reação. E quando eu falava aqui, eu quero deixar bem claro, porque ontem tirou uma polêmica, a pessoa não entendeu nada. Quando eu falei o comércio aprendeu, eu quero dizer o seguinte: o comércio, ele agora tem uma noção, né? É que eu ouvi, Silvio, o aprendeu, parece que ele estava sendo avisado. Avisado, isso. Não é. Foi imprevisto. Foi imprevisto. Então... Agora tem um detalhe, abriu uma lacuna, né, você citou, né, o comércio virtual, né? Aqueles lojistas que até então não acreditavam na potência desse comércio, alguns já estão pensando, Fred, através do Cindy-Loja e tal, agregar essa possibilidade de venda no seu comércio depois disso? Como assim? A venda pela internet? Pela internet. Não, nós já temos muitas empresas fazendo isso. É um espaço que está em aberto. Mas aquelas que não apostavam muito nessa ideia começaram a acreditar? Claro que não, talvez com aquela metodologia do e-commerce. Né? Sim. Mas a venda, vamos dizer, o WhatsApp hoje é um canal fantástico de comunicação. Propaganda, mas tudo. Sempre com o objetivo, digamos, de aproximar o cliente da loja, ou o cliente vir para a loja, ou a loja ir até o cliente. E também é outra forma, né? Sim. E tem muitas empresas que fazem isso, o chamado COND, né? Manda mercadoria. O condicional né? Então, isso são formas, estratégias comerciais importantes também. Mas eu acredito assim que a loja física
ela jamais vai ser substituída. Não tem como, né? Não Porque tem como. é aquilo que a gente diz, né? Eu tenho a oportunidade de ir na loja, conversar com o empreendedor, ou com o atendente, consultor, que se chama muito hoje, ver o produto, tocar no produto, experimentar, coisa que o comércio Virtual. o e-commerce não tem. Você compra e recebe o produto e digamos, o relacionamento ele é muito mais frio, né? Ele não tem aquela interação, aquele atendimento personalizado. Exatamente. Não, No e-commerce você é mais um entre milhares. Exatamente. Então, na verdade, mas essa é uma condição, né, que as pessoas terão que se adaptar. A gente não pode desconhecer que é uma prática que foi implantada e cresceu e vem crescendo e vai crescer cada vez mais. Quantos associados tem o Sindilojas hoje? Nós temos hoje em torno de 350 e até te agradeço até por ter feito essa pergunta. O Sindilojas é o sindicato. Posso falar um pouquinho? Fica à vontade. Porque muitas vezes as pessoas perguntam, mas o que é o Sindilojas? O que é a associação comercial? O que é a CDL? O que é isso? O que é aquilo? Todas elas são entidades associativas. Isso, ponto final. Evidentemente, nós, como sindicato, nós temos um regramento que está lá na Constituição Federal e na CLT. Toda categoria tem o seu sindicato que o represente. Tem o sindicato empresarial e tem o sindicato laboral. Então, todas as entidades podem fazer tudo, mas as negociações de convenções coletivas são únicas dos sindicatos. Nós temos dentro do nosso estatuto 4 categorias de sócios. Nós temos os sócios efetivos, e aí se divide em 2. Os sócios efetivos mantenedores são aqueles que pagam, além das contribuições compulsórias, pagam também a contribuição associativa. O que difere o efetivo mantenedor do efetivo representado, que se divide? O mantenedor paga a contribuição associativa porque ele tem acesso a todos os produtos e serviços que nós oferecemos. Sim. E aí a gente teria que ter um tempo mais para dizer o que o Sindilojas oferece, e se for possível, num outro momento, a gente vai fazer isso. Já deixamos. O sócio efetivo representado, ele não tem acesso aos produtos e serviços, mas ele é representado pelo sindicato nas convenções coletivas. Então, ele tem a obrigação de no fechamento da convenção coletiva que beneficia a sua empresa com todas as cláusulas, de contribuir para o seu sindicato para que ele o represente. Imaginemos assim, nós recebemos o rol de reivindicação do sindicato laboral num percentual X de correção sobre o salário. Nós poderíamos simplesmente cruzar os braços e dizer, ok, assinamos a convenção coletiva nos termos que nos foi oferecido e submeter todas as empresas a pagarem um salário que a gente sabe que às vezes não é possível. Então nós temos a obrigação, nós como sindicato, patronal, de fazer o contraponto, de provar que isso não é possível e negociar uma convenção dentro de patamares que as empresas suportem pagar. Porque senão o que vai acontecer? A empresa é submetida a pagar um salário, não que os trabalhadores não mereçam, mas nós temos que trabalhar para todos e não só para alguns. Dentro da empresa, a empresa, se ela quiser dar um salário maior do que aquele convencionado, ela pode, mas ela não é obrigada a dar a todos. Então, a responsabilidade que nós temos é muito grande e isso é bom que os empresários entendam a importância de ter um sindicato comprometido com a sua categoria. Então, veja bem, ali nós já temos 2 tipos de sócio, o efetivo mantenedor e o efetivo representado. Aí nós temos os sócios coligados mantenedores. Quais são? O Sindilojas representa todo o comércio varejista, menos as empresas de gêneros alimentícios, que é o supermercado. Que tem o seu sindicato próprio. Tem o sindicato próprio. As autopeças tem o sindicato próprio, que é o 5 Peças. Tem o sindicato das farmácias, que é o Simprofar.
tem o Sindicato das Funerárias, que não pertence a nós. Então, todo o comércio menos esses. Então, esses seriam os sócios coligados mantenedores. Por que que essas empresas se associam ao Sindilojas? Porque ela necessita do serviço, por exemplo, que eu falei antes. Poderíamos ter um programa só para falar do que o Sindilojas oferece. Mas vamos lá, rapidamente alguns. Nós temos um programa de estágio, nós temos convênio com instituições financeiras, nós temos convênio com plano de saúde, temos convênio com telefonia celular, que isso traz um benefício para a empresa em função do contrato que nós temos, do convênio com preços diferenciados e precificação diferenciada. E aí nós temos, por último, os sócios colaboradores mantenedores, que aí é qualquer empresa de qualquer segmento, pode ser um profissional liberal, pode ser uma indústria, enfim, não sendo daqueles que eu citei anteriormente. Então, são 4 categorias. Isso faz com que o Sindilojas ele tenha uma atuação quase que em todos os setores da economia. Vamos fazer um dia uma live lá do Sindilojas, tá? Mostrando o que é o Sindilojas. E eu gostaria, agora nós estamos em um processo de negociação da convenção coletiva, de ter um espaço para nós falarmos especificamente do que é uma convenção coletiva. Porque muita gente acha, mas a convenção coletiva é muito simples. Não, nós já estamos em negociação da convenção, data base 1º de junho, há 60 dias negociando até nós chegar. E às vezes a gente vai fechar a convenção lá no mês de agosto, setembro, e já chegamos até outubro, porque é uma negociação, e a negociação... Como eu falei, nós somos responsáveis por aquilo que nós assinamos. Nós não podemos deixar a empresa submetida a algo que ela depois tenha problemas de manutenção dos empregos. Além, digamos, de sermos responsáveis pela manutenção da empresa, a empresa tem N trabalhadores lá que poderão, numa má negociação, ter que, num dado momento, dizer, meu filho, não tem mais como te manter, o salário ficou muito alto e temos que trocar. Então, isso a gente não quer. Muito bem. Na salinha que você chegou aqui no estúdio, tem um quadro ali com toda a agenda do programa Plural Entrevistas, tá? E para essa semana, eu acho que tem ali 1 ou 2 horários que você vai poder escolher. Tá? Ok. Para um tema específico que você deixa a tua escolha, pelo respeito que eu tenho a você, a entidade também, né? Pelo respeito que o Portal Plural tem também a todas as entidades. Eu sei que eu tenho ali na minha agenda ali um dia que está um horário em aberto ainda. Você olha ali e você escolhe. Tá bem. Tá bom? Te agradeço pela Imagina, eu é que agradeço. Obrigado por todas as informações, obrigado você sempre solícito aqui, né? Aliás, sempre à disposição nossa, quando a gente chama. Liguei para o Fred ontem, ele automaticamente, sendo um feriado, né? Deixou de estar com a família, não sei, né? Minha esposa está me esperando. Está esperando. Então Mas ela é compreensível. Ela não vai esperar muito. Hã? Ah, tá. Então, obrigado a você, né? E vamos, na próxima aí, sabermos, né? Vamos falar um pouco sobre o Sindilojas, tá bom? Tá bem, ok. Muito obrigado, Silvio. Um bom feriado ainda, né? E uma boa semana, né? Porque começamos amanhã, parece que é uma segunda-feira, é quarta, mas com cara de segunda. Cara de segunda, é verdade, então. Obrigado, Leandro Fred, presidente do Sindilojas. Eu quero aproveitar e dizer o seguinte, olha, aqui é o Portal Plural, tá? Online venda é no Portal Plural. O Portal Plural também, né? Ajuda. 32 grupos de WhatsApp, mais todos os acessos que o empresário tem que procurar, divulgar e investir na mídia certa, tá? Aproveitando a deixa aqui do Leandro Fred, tá certo? O Portal Plural é isso, tem um detalhe. A sua mídia pode sair aqui atrás, ó, mostrando o seu produto, né? Que também é importante, né, Fred? Pois é, quem sabe na próxima nós vamos ter o banner do Sindilojas aqui na minha Olha só, que bom, né? Ter o banner do Sindilojas aqui nas costas do Fred também. Vamos negociar isso, né? Que bom. Pegar. Valeu, obrigado a todos pela maciça audiência, gente, bom feriado, tá? Bom almoço com a tua esposa lá, eu sei que você, né, se privou um pouco de estar lá para estar aqui, muito obrigado, te agradeço imensamente. A todos, um excelente feriado, até amanhã. Tchau, gente.